Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do nono ano. Hoje a gente vai estudar a utilização das propriedades da potenciação e radiciação para simplificação de radicais. Prestem atenção nessa aula que é muito interessante. Na radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que multiplicamos por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes. Por exemplo, eu tenho uma raiz de 81, né? Então, qual seria o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81? Como a gente já estudou bastante tabuada, sabe que é 9 vezes 9, né? Ou 9 ao quadrado, beleza? Então, 9 vezes 9, ou 9 ao quadrado, vai dar 81. Subentende-se que a raiz quadrada de 81 é 9. O outro exemplo que temos aí é quando queremos saber a raiz de 125, certo? Então, qual número, aliás, a raiz cúbica de 125, ao invés de ser ao quadrado, ele ainda aparece um 3 aqui, né? De 125. Então, qual é a raiz cúbica de 125? Então, eu sei que é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, eu tenho um resultado igual a 125, né? Eu posso usar a raiz se eu já tiver o conhecimento ou por tentativa e erro, né? Mas tem uma outra forma, pela fatoração, aonde eu sei que todo número terminado por 5 é divisível por 5, né? 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 é o próprio 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Opa! Então já descobri aí, né? Ó. Olha que coisa, que beleza. 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, eu tenho a resposta 125. Então eu sei que a raiz cúbica de 125 é o 5, beleza? Com isso, eu tenho que saber os símbolos que envolvem a radiciação, que é o meu índice do radical, né? E o número que está dentro da raiz se chama radicando, beleza? Muito fácil, né? Primeiro exemplo aí, por exemplo, eu tenho raiz, né? Uma raiz de 400. Então, posso ler o seguinte, ó, raiz quadrada de 400, ou seja, quando não aparece o índice, eu leio como raiz quadrada, ok? Quando aparece o índice, ou seja, o índice ele passa a ter valores, como está no exemplo, que é o número 5, eu vou ler raiz quinta de 243. No outro caso, quando aparece o 7, eu vou ler raiz sétima de 128, ok? Vamos lá para as propriedades da radiciação. Na primeira propriedade, ele diz o seguinte, eu tenho ali raiz terça, né? Raiz cúbica, aliás, raiz cúbica não é nem raiz terça, raiz cúbica, certo? De 27. Só que percebam ali que a raiz cúbica de 27, usando a fatoração, né? Eu posso escrever a raiz cúbica de 27 como o radicando aqui 3 elevado ao cubo, certo? Aí, mas por que, professor, 3 elevado ao cubo? Porque vai ficar um número multiplicado por ele mesmo, que vai dar 27. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Quando eu tenho o índice e o expoente aqui, que está sobre o radicando, esses
eu sei que a raiz cúbica desse número vai ser o próprio 3, certo? Porque é como se a raiz cúbica anulasse essa elevação aqui, ok? É uma forma mais popular de se fazer. Esse 3 aqui cancela a raiz cúbica, porque isso é um expoente e esse aqui é um índice, beleza? No segundo caso, vocês vão perceber que eu tenho raiz oitava de 256. Eu sei que 256 seria o 2 multiplicado por ele mesmo 8 vezes, certo? Como eu tenho raiz oitava de 2 elevado a 8, subentende-se que o 8 que está elevando o 2 corta o 8 da raiz e passa a ter a resposta igual a 2, ok? Na segunda propriedade, ele diz o seguinte: o índice do radical e o expoente do radicando, seja multiplicando ou dividindo, né, pelo mesmo número. Se a ideia for simplificar os cálculos, ambos forem múltiplos de um mesmo número, basta dividi-los por esse número. Vamos lá, vamos entender o que ele quis dizer aí. Eu tenho a raiz 16ª de 256, ok? Eu sei que 256 é 2 elevado à oitava, utilizando aquele método de fatoração que eu fiz lá no início da aula. Então, ele vai ficar a raiz 16ª de 2 elevado à oitava, certo? Percebam que ambos são múltiplos de 8, tanto o 16 quanto o 8. Então, vou dividir o 16 por 8 e o 8 por ele mesmo, ok? Fazendo a divisão ali, 16 por 8, eu tenho 2. E 8 por 8, tenho 1. Então, percebam lá que vai aparecer o quê? A raiz, né? A raiz com o índice 2 aqui, de 2. Só que quando aparece isso daqui, eu posso escrever ele apenas a raiz quadrada, sem que o índice 2 apareça, ok? Então, o 2 elevado a oitavo, eu consegui através da decomposição. Então, no caso, eu peguei lá 258 e saí dividindo ele por 2, ok? Na terceira propriedade, se eu tiver um número, como por exemplo eu tenho o 32, né? Eu sei que eu tenho a raiz de 32 ali, ó. 32. Esse 32 eu posso escrever da seguinte forma: 16 vezes 2. Ou seja, 16 vezes 2 vai dar 32, ok? Como eu tenho uma multiplicação dentro dessa raiz, eu posso colocar 1 em cada raiz. Separando aí, ó, raiz de 16 vezes raiz de 2, ok? Mais 16 tem a raiz exata, né? Tem a raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 16 é 4. E vou repetir a raiz de 2, que não é exata, beleza? Na quarta propriedade, ele diz o seguinte: segue o mesmo princípio da anterior, porém para a divisão, né? Nesse caso era da multiplicação, eu passo agora para uma divisão. Se eu tenho lá, ó, raiz cúbica, né? Ó, raiz cúbica de 64 sobre 216, ok? Raiz cúbica. Vou fazer a separação, ou seja, a parte de cima fica com raiz e a parte de baixo também com a raiz cúbica de 64 e 216, ok? Fazendo a fatoração, eu sei que eu vou ter 2, né? Ó, 2 raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, ok? Qual é a intenção de fazer isso? Da mesma forma embaixo, ó, né? Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Qual a intenção de fazer isso? É de eliminar a raiz, igual a gente viu lá no início, ó. Como todos os valores aqui têm o expoente igual ao índice,
falando no português, é tentar eliminar a raiz, né? Faça a mesma coisa de cima ali, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo sobre raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, certo? Então, obtemos o seguinte, ó, 2 vezes 2 sobre 2 vezes 3, beleza? Com isso, eu vou ter a resposta de 4/6, certo? Então, só recapitulando, o esquema aí é tentar fatorar isso daqui para que os números dentro da raiz tenham pelo menos o expoente igual ao índice, beleza? Na quinta propriedade, ele diz: qualquer raiz elevada a alguma potência pode ter a potência introduzida em seu radical, de modo que ela se torne expoente do radicando, certo? Então, no primeiro caso, vocês percebam que eu tenho raiz 16ª de 16 elevado ao quadrado. Percebam que aí eu tenho os parênteses agora, né? Ó. Eu tenho a raiz 16ª de 16. E o expoente está fora da raiz. Só que eu posso jogar isso para dentro da raiz, esse expoente para dentro da raiz. Então, vai ficar raiz 16ª de 16 ao quadrado, beleza? Só que 16 ao quadrado vai dar quanto? 256. Então, eu tenho a raiz 16ª de 256. Só que 256, se vocês lembrarem lá do início, eu posso escrever como 2 elevado à oitava. Ok? Então, a gente está utilizando outras propriedades. Perceba, ó. Raiz 16ª de 2 elevado à oitava. Novamente, quando eu tenho dois números múltiplos aí, ou seja, o 16 é múltiplo de 8 e o 8 do próprio número, do próprio 8, né? Faço a divisão, então eu vou ter o quê? 16 dividido por 8, que vai dar 2, e 8 dividido por 8, que vai dar 1, certo? Então eu tenho a raiz quadrada de 2, beleza? Na quinta propriedade. Na sexta propriedade, ele diz, eu vou ter raízes de raízes, né? Então, observem aí, eu tenho a raiz quadrada da raiz quarta de 256, certo? Então, como que eu posso fazer isso, professor? Então, eu posso multiplicar a raiz quadrada pela raiz quarta, que vai fazer o quê? 2 vezes 4, 8. Lembrando que 256 eu posso escrever como 2 elevado à oitava, igual a 2, ok? Lembrando que quando eu tenho o índice igual ao expoente do número que está dentro da raiz, eu posso cancelar a raiz. E a resposta é 2, beleza? Na sétima propriedade, ele diz o seguinte, ó, eu posso escrever de forma de fração os expoentes aí também, certo? Como isso, professor? No caso acima, igual vocês estão vendo ali, ó, raiz oitava de 2 elevado a 8, eu posso cancelar a raiz. Mas quando aparece o índice diferente do expoente do número. Aí vamos ver agora. Eu tenho raiz cúbica de 512, certo? Raiz cúbica de 512. O 512 eu posso escrever como 2 elevado à nona, beleza? Olha só como é fácil, ó. Se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado à nona, eu posso fazer o seguinte. Coloco 2. O 3 que estava como índice da raiz passa dividindo o expoente do número. Professor, eu não entendi. Vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Se eu tenho lá, ó, raiz cúbica, né, de 2 elevado à nona, beleza? Eu posso escrever o seguinte, ó, vou repetir o 2, certo? Repetindo o 2. O que está como índice da raiz vem dividindo o expoente do número do radicando, certo?
Então, o que está fora da raiz vem dividindo o expoente do radicando. Mas perceba o seguinte, 9 dividido por 3 dá 3. Então, 2 elevado a 9 terços vai dar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 eu tenho a resposta igual a 8, ok? No primeiro exemplo, eu coloquei uma forma de fatoração, já para vocês terem um entendimento. Então, determina a raiz quadrada de 1024. Então, percebam lá, ó, que 1024 dividindo por 2, eu tenho a resposta de 512. 512 também é divisível por 2, então vai dar 256. 256 dividido por 2, eu tenho 128. 128 dividido por 2, 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. E 4 dividido por 2, 2. 2 também é divisível por 2, então dá 1. Qual é o macete aí? Agora eu vou fazer a contagem da quantidade de 2 ali. Percebam que 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência, certo? Só que a décima potência eu posso escrever como 5 vezes 2. Olha só como já está facilitando, né? 5 vezes 2. Coloco entre raiz o 5 e jogo 2... a raiz não, desculpem. Coloco os parentes e jogo 2 para fora desse parente. Beleza, então qual seria a raiz de 1024? Seria a raiz de 2 elevado à quinta vezes sobre o expoente 2, né? Então, um espaçozinho aqui. Então, ó, percebam, raiz quadrada de 1024, eu posso escrever dessa forma. Raiz de 2 elevado à quinta elevado ao quadrado. Perceba que eu coloco os parênteses, ok? Só que isso eu posso escrever como 1024, que é igual a 2 elevado à quinta, certo? Então, 2 elevado à quinta, a raiz de 1024 é igual a 32. Então, a raiz quadrada de 1024 é igual a 32, ok? Então, ó, no segundo exemplo, ele diz fatório radicando, no caso seria de 144, e encontre o resultado da raiz. Então, no primeiro aí, a gente vai fazer o quê? Fatorar, né? Então, seria 144, dividir, e vamos dividir ele até chegar ao resto 1. Eu sei que 144 é divisível por 2, então 72, né? Por 2 vai dar 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2, 9, né? Mas 9 não é mais divisível por 3, ou por 2, mas é por 3, né? 9 dividido por 3, 3. 3 também é divisível por ele mesmo, temos resto 1. Então, posso escrever isso daqui, ó, como 2 elevado à quarta e 3 elevado ao quadrado. Beleza? Com isso, eu posso jogar lá na raiz. Ó. Então, a raiz de 144 é igual a raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, né? Mas aí vamos relembrar lá em cima, né, algumas outras propriedades. Se o índice da raiz aqui é ao quadrado, quando não aparece nada, eu posso dizer que é a raiz quadrada. Eu tenho que deixar esse número aqui com o expoente igual ao índice. Beleza, muito fácil, né? Isso daqui pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao
quadrado, né? Quando o expoente é igual ao índice da raiz, eles são anulados. Só vai sobrar quem? 2 vezes 2 vezes 3, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza? Aí vocês falam, mas então quer dizer que a raiz de 144 é 12. Beleza? Só fazer o teste, né? Ó. Como é a raiz quadrada, seria o número multiplicado por ele duas vezes. 12 vezes 12, eu tenho a resposta de 144. Ok? Beleza? Então, galera, é só isso aí. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!